Pois bem, meus amigos, hoje vamos dar continuidade à obra O Consolador. É um livro em que nós vamos encontrar ciência, filosofia e religião em forma de questionamentos feitos pelo grupo que trabalhava junto com o médium Francisco Cândido Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Então aqui nós vamos identificar várias questões, tão importantes, não apenas para aquela época de 1940, mas sobretudo para os dias atuais, tão necessárias. Pois bem, na noite de hoje nós vamos trabalhar um pouco o que vem a ser a evolução, porque nós acreditamos que todos nós desejamos evoluir. É o desejo de cada um, sermos felizes, termos a nossa liberdade, poder fazer as nossas escolhas, entender o que seja bem-estar, compreender também os altos e baixos das nossas vidas. Às vezes nós estamos bem, às vezes não estamos tão bem. O que é que acontece quando nós não estamos bem? Isso tem a ver com as nossas emoções, são as sensações, as dores físicas, que também nós passamos pelas dores físicas. Para que nós devemos ser tolerantes? Então, tudo isso nós veremos nesses próximos minutos aí, para que a gente possa construir uma mensagem bacana. Como de costume, nós iniciamos sempre através de um questionamento que está contido no Livro dos Espíritos, as 1019 questões que estão no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec traz a questão de número 825, no capítulo chamado Lei de Liberdade. Ele traz o seguinte questionamento: liberdade natural. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Todos nós temos a liberdade. E às vezes a gente diz assim: eu quero viver a minha liberdade, eu quero viver aquilo que eu acho que devo e posso no tempo em que eu bem entender. E o que é que a espiritualidade responde a respeito dessa liberdade natural? A espiritualidade vem e diz: não, nós não temos essa liberdade absoluta, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, a partir daqui, a gente já começa a observar que a liberdade ela tem as suas delimitações. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu desejo, que eu penso que é, por exemplo, um direito meu. O meu direito ele vai se encerrar quando inicia o espaço do outro. E é preciso que nós tenhamos uma convivência, uma paciência, uma tolerância para compreender esse sentido dessa liberdade. Porque muitas vezes nós confundimos os termos liberdade, libertinagem e assim sucessivamente. Então, encontrar o nosso espaço, delimitá-lo, para que não invadam o nosso espaço, mas também que a gente tenha o cuidado, o trato, o tato, para não invadir o espaço alheio, porque isso terá consequências. E se nós queremos evoluir, esse é o ponto inicial. Entender esse conteúdo do que vem a ser essa liberdade. Liberdade religiosa. Muitas vezes nós achamos que por estarmos em determinada religião, a minha religião, por exemplo, é melhor do que a do outro. Um equívoco quando se parte para questões dessa natureza. A minha vida é pior do que a do outro, Eu disse, a minha religião é melhor. Agora eu vou para o outro lado da história. A minha vida é pior do que a do outro, porque a gente costuma se comparar e às vezes acha que a vida
do outro é melhor do que a minha. Mas será que é assim que funciona? E quando nós buscamos essa trilha da evolução, o que é que essa evolução tem a nos dizer? Será que nós evoluímos em linha reta? Ou será que não virão altos e baixos na vida de todos nós? Vejamos então o que Emmanuel vem trazer neste livro. Qual o seu questionamento? Questionamento, aliás, os amigos que coordenaram este livro, juntamente com Chico Xavier. E no item de 239, de número 239, vai tratar da evolução, iniciando pela dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item chamado A Paciência, que foi escrito por um espírito amigo, que nós sabemos que foi Joana de Ângeles, tem a seguinte passagem: a dor é enviada a Deus para os seus eleitos. Mais ou menos assim, eu estou resumindo. E eu sentia muita dificuldade em compreender, porque numa primeira leitura eu achava que não era necessário para que eu fosse eleito. Que tipo de eleição, né? Eu tenho que sofrer para ser eleito. Não compreendia bem essa dinâmica. E até que a gente vai observando que todo mundo passa por dificuldades, uns mais, outros menos. Mas vejamos o que Emmanuel fala. Os amigos perguntam-lhe o seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Já começa aqui a diferenciar os tipos de dores: a dor física e a dor moral. Às vezes nós achamos que a dor física, depende do contexto, ela está num nível elevadíssimo. Mas, quando os amigos perguntam sobre a dor moral, significa que há uma relação entre as duas, entre ambas. E Emmanuel responde: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor, realidade e o tormento físico de qualquer natureza, como a dor ilusão. E segue: mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. A dor física é um fenômeno e a dor moral é essência. Então as duas, elas caminham juntas. Obviamente que a dor física, com o passar dos anos, ela virá porque a máquina, o corpo, ele vai se desgastando. Mas como nós vamos nos conviver com essa dor física? Que no fundo essa relação está interligada. Porque existem pessoas que passam por dificuldades com paciência, dando lições, inclusive, para aqueles que, entre aspas, estão sãos, né, naquele momento. Então, muitas vezes eu assistia, por exemplo, eu me recordo agora, me veio à mente, esse fim de semana, uma exposição de Flávio Tavares, expositor espírita, né? Estava numa live com o Oceano Vieira de Mello, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, com um acervo bibliográfico e visual que compõe, inclusive, uma biblioteca em São Paulo, a Biblioteca Espírita, biblioteca museu, aliás, Museu Espírita. Então, é curioso porque Flávio Tavares vem a ser filho de Clóvis Tavares, que foi um dos maiores amigos de Francisco Cândido Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E Flávio Tavares falava uma coisa que vem justamente ao encontro da nossa fala de hoje. Ele dizia o seguinte: nós somos muito ligados às sensações. Nós julgamos, por exemplo, que a felicidade são as sensações. Às vezes,
eu acho que aquela pessoa me faz bem, e aquela sensação bacana, legal, mas logo após eu entro numa decepção. Então ele coloca aí que nós estávamos apenas no campo das sensações. E as sensações, elas são importantes, mas elas não vão fazer parte daquilo que vem a ser chamado de felicidade. E essas sensações ele colocava, como psiquiatra que dizia que as medicações, por exemplo, que as pessoas tomam devido aos problemas emocionais que são necessárias, elas vão trazer um pouco de sensação de alívio, mas será necessário reorganizar os pensamentos, caso se queira evoluir, para que não fiquemos na dependência apenas dos fármacos, né? Da medicação. E existem pessoas que vão conviver durante uma longa estrada, porque cada um tem a sua história que não iniciou de agora, são problemas oriundos muitas vezes de outras existências, e vamos convivendo. Pois bem, então, o que é que eu quero fechar nessa ideia? Que a dor moral, ela é a essência que vai trazer, inclusive, mais adiante, aquilo que nós achamos que é felicidade. Olha que curioso. Lembram que eu falei que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item paciência, inicia logo falando sobre a dor, que a dor é uma mensagem que Deus envia aos seus eleitos. Nós só vamos compreender esse conteúdo quando nós superamos a dor. Quando nós, por exemplo, passamos pelo momento de luto. Quando há a partida dos entes queridos. Naquele momento, há uma quebra, uma ruptura, inclusive de energia. Porque, por exemplo, pessoas que convivem 20, 30, 40 anos, há uma energia que une aquelas criaturas. Então, aquela ruptura, semelhante a uma energia, a uma queda de voltagem que acontece na energia elétrica, acontece conosco também. Até que se restabeleça. Porque a saudade, ela permanecerá. Mas desde que seja uma saudade benéfica, que lembremos das coisas boas, do legado. Né? Porque muitas vezes a gente acha que as coisas boas, elas residem nas coisas que foram feitas. Mas se a gente parar para pensar, não são propriamente as coisas que são feitas, mas as ideias que levaram a fazer aquelas coisas. Quando a gente entrega uma rosa a alguém, aquele alguém que recebe e fica agradecida. Né? Mas com certeza, por detrás daquela rosa existe um sentimento. E é aquele sentimento que vai atingir o outro, o estado de bem-estar do outro. Eu me recordo que algumas vezes que fui a Brasília, por exemplo, Brasília é um ambiente em que a psicosfera, né, um ambiente psíquico, né? A gente vê que é um ambiente um pouco diferente, com ideias um pouco mais carregadas. Mas estava em uma das oportunidades, eu em Brasília, olhando aquela beleza, né, que é patrimônio da humanidade, e ficava pensando não apenas na beleza estética, mas na ideia que moveu aquelas criaturas, os arquitetos, os engenheiros. E ficou muito marcado na minha mente quando, em uma das oportunidades, no Lago Paranoá, há um local chamado a Ermida de Dom Bosco, e narra a história em que esse Dom Bosco profetizou há 300, 400 anos atrás, que naquele lugar seria a pátria, a capital da pátria do Cruzeiro do Sul. A gente já
pela leitura da doutrina espírita, a gente já entende que essa seria talvez uma mensagem mediúnica. Então, às vezes, a gente se apega ao material, mas por detrás do material existe todo um suporte de ideias, de sensações, de sentimentos. Assim como nas nossas dores físicas. Por detrás das nossas dores físicas estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, que vão dizer se nós teremos equilíbrio ou se essas dores serão intensificadas. Inclusive, para muitas vezes, aos que partem para o mundo espiritual, resignados com a situação em que se encontravam, se libertam. Muitos, nesse exato momento, estão se libertando pela resignação. E veja como muda, né, a nossa perspectiva em relação aos fatos que ocorrem atualmente durante essa pandemia. Então, as dores são físicas e morais. E Emmanuel diz que as dores morais, essas é que carecem de um olhar, né, mais profundo nosso. E aí, na sequência, ele pergunta: de algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Todos que estão nas salas, em todas as salas, eu vou fazer a seguinte pergunta: gostaríamos de sermos felizes aqui na Terra? Felicidade. Tem uma passagem no Evangelho que diz que a felicidade não é deste mundo. Né? Mas qual mundo? Isso é lá do Eclesiastes. E Kardec trouxe para o Evangelho. Mas qual mundo se referia? Porque às vezes a gente acha que o mundo é o mundo terra. É o mundo casa, é o mundo trabalho, é o mundo familiar. E a gente resume a isso e diz: não, a felicidade não pode ser desse mundo, porque eu nasci numa família que, pelo amor de Deus, só tem problema. Mas a que mundo está se referindo? Será que não diz respeito ao mundo das ideias? Porque, vejamos bem, nós vamos encontrar pessoas que passam por dificuldades, mas passam com uma classe, com uma leveza, que nos dão lição, né, de como superar as coisas. E aí a gente fica se perguntando: mas como é que se pode ser feliz numa situação dessa? Né? Então vejamos bem o que é que Emmanuel fala nessa questão. Ele diz o seguinte: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Ele não diz aonde. Ele diz que essa felicidade, se todo mundo aspira, é porque ela existe. E ela existe e está esperando por nós em alguma parte. Aonde é que está? Aonde é que está? Está fora? Nós às vezes queremos que nós tenhamos uma convivência que a gente julga que seria a perfeita, né? Ana Paula está dizendo: a felicidade não é desse mundo, mas sou feliz com o mundo que me foi permitido. Perfeito. Também. Isso aí é um tema de gratidão. Gratidão por aquilo que a gente recebe, gratidão por aquilo que a gente não recebeu, gratidão por aquilo que porventura deu errado, porque a gente só vai descobrir mais adiante. Às vezes as decepções de agora, mais adiante nós vamos compreender que foram, naquele momento, amargosas, né? Teve um sabor amargo, mas que lá na frente a gente entende que serviu para o nosso crescimento. E é por isso que o mundo, a gente tem que ampliar esse conceito de mundo. É o conceito de mundo que a Ana Paula trouxe, o mundo da gratidão, por exemplo. Mas é também um conceito de mundo através da nossa vivência emocional. E que ela é necessária.
Porque aí nós vamos transitar por diversas situações buscando algum equilíbrio. Porque o desafio nosso é justamente essa manutenção do equilíbrio. Porque haverá momentos em que nós estamos subindo, estamos nos sentindo tão bem. Eu fui para a casa espírita, me senti tão bem. E aí, por exemplo, no TE, no tratamento espiritual, quando a gente passa da metade, são 8 semanas, né? Da metade da quarta, quinta semana, de repente começam as coisas a desandarem. E aí, por experiência própria, né? A gente sempre, quando as pessoas conversam, falam, não é que desandou, é porque os olhos estão vendo coisas que antes não se viam. É sinal de crescimento. É sinal de crescimento. Porque despertou no momento exato, necessário. Como eu falei no início, às vezes a gente diz assim, a minha vida não é boa. E se depara com as situações, visitando, né, por aí outras pessoas e diz, como é que aquela pessoa vive daquela maneira e eu aqui reclamando de tudo? Né? Então é preciso que a gente amplie esse conceito de felicidade. Porque a felicidade não são as sensações. Não são as sensações. A felicidade é algo mais profundo. Porque de sensação, as sensações são passageiras. Uma sensação ela pode durar um dia, uma semana, um ano ou alguns anos, mas passado aquele momento, é efêmero. O que fica, né? O que fica? Pois bem, agora vem uma pergunta que eu acho que pode fazer parte da interrogação, está na mente de muitos, né? Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? Por que o Evangelho não fala de alegria? E é muito curioso isso aqui, porque as pessoas leem e muitas vezes se sentem culpadas. Eu sou uma pessoa que não presta porque eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer o bem, eu tenho muitas pessoas com quem não me dou bem, minha família eu não vou conseguir. Então vai, e entra no Evangelho, o Evangelho diz, olha, é preciso perdoar, é preciso que tenhamos, que está bem em evidência agora também, que sejamos mansos e pacíficos. Sejamos mansos e pacíficos. A manso é tudo. Agora, tem um detalhe. Quando a gente amplia, por exemplo, o conceito pelas lentes, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender que mansuetude e ser manso e pacífico não significa ser passivo. O problema está como eu vou encarar as situações, com revolta, com discernimento, com maturidade, entender que aquela jornada, já que todo mundo está ali envolvido, então é sinal que tem algo muito maior por trás, porque nós não estamos aqui para passeio. Eu não posso concordar com os equívocos, mas também tenho que ter o cuidado para não me desequilibrar. E aí a gente começa, tem hora que diz, não, olha, eu vou buscar a justiça de todo jeito, porque não é possível, está tudo errado. E aí a gente embarca, né? Embarca e critica. Alguns, em determinado momento da jornada, vão sentir dores de natureza emocional, fica chateado. Começa a ficar chateado, começa a ver as pessoas como inimigas. Não, aqueles são os inimigos, aqueles são os contrários. E para complicar ainda mais, o Evangelho vem e diz, olha, amai os vossos inimigos. Pronto, deu um nó, a pessoa diz logo assim, eu vou deixar essa história do Evangelho de lado porque não dá para mim. O mundo está aí pegando fogo. E o Evangelho vem dizer que é para eu amar os inimigos, aquela criatura que está pensando totalmente diferente do que eu penso. E aí a pergunta,
Por que é que o Evangelho não vem falar das alegrias da vida humana? E Emmanuel fala, o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. Mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Há uma passagem no livro Paulo Estevão que para mim me marca muito, que diz respeito a Gamaliel. Gamaliel visita a Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi a primeira estrutura criada pelos apóstolos após a partida do Cristo para dar seguimento àquilo que o Cristo tinha colocado para todos, né? Vamos fazer o bem, né? A caridade. Então, nesse ambiente eram acolhidas pessoas que estavam em situação de penúria. E dentre essas pessoas que estavam em situação de penúria, havia um senhor que era muito rico. E pelo fato dele simpatizar com as passagens que o Cristo deixou, ele se sentiu atraído, a família o abandonou. Ele foi tido por louco. E muitas vezes acontece nos dias atuais. Olha, esse negócio de perdão, deixa isso para lá. Esse negócio de amar inimigo, isso não existe não. Esse povo é inimigo mesmo. Então, aquela criatura lá atrás, ela se sentiu tocada a tal ponto de que a família fez de tal maneira em que colocou numa situação de que ele era louco. Se fosse nos dias atuais, seria interdição. Então ele foi afastado do patrimônio. E a família o abandonou e ficou pelas ruas e foi bater na Casa do Caminho, onde foi acolhido. E Gamaliel, que era muito amigo dele, teve uma surpresa, porque encontrou um amigo de sociedade. Gamaliel era um doutor da lei, da mais alta hierarquia, com prestígio, e que tinha ido visitar a Casa do Caminho, porque também lá no fundo tinha se sentido tocado. Pois bem, e quando ele se dirige ao amigo, eu disse: amigo, o que é que você está fazendo aqui? Eu não entendo. Você abandonou tudo para vir para aqui, nessa situação de penúria. E o amigo disse para ele: só vai saber qual o significado da mensagem do Cristo quando nós caímos. Se eu estivesse na sua situação, talvez eu dissesse a mesma coisa, porque você está em pé. Mas quando eu caí, foram esses que me acolheram. E no momento em que a gente cai, muitas vezes ninguém quer nos receber. E foi aqui que eu me senti gente novamente. É uma mensagem belíssima que é muito marcante para mim no livro Paulo Estevão. Porque às vezes nós estamos nos púlpitos, nos tablados, as pessoas batendo palmas, embevecidos, mas sempre as cortinas vão se fechar. Chegará um momento em que as cortinas elas vão se fechar. E aí? Quem estará do seu lado? E é por isso que há dificuldade de compreender o Evangelho. O Cristo já tinha dito: eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para aqueles que têm necessidade. Porque os que estão sãos, esses são os da terra. Os seus tesouros estão na terra. E como os tesouros da terra, eles não são perenes, eles também vão ter as suas dificuldades. Porque esses tesouros vão acabar. E aí, quando acabar, ele ou eles vão fazer o seu caminho de volta. E a gente está para acolher. Veja como muda, né, a leitura do Evangelho. Porque as pessoas pensavam que o Evangelho é bom, é a boa nova. Né? Então a boa nova vai falar só de coisa boa. Não. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Né? E herdarão a terra. Que terra? E vários outros conceitos que são colocados. Então, é preciso que a gente aprofunde um pouco, né, essa história do Evangelho. Evangelho, às vezes, tem uma conotação de igreja. Particularmente, eu também pensava assim.
Eu acho, não, isso é coisa de religioso, isso não dá para mim. Porque da maneira como era passado, eu não me sentia bem. Talvez eu estivesse em pé. Talvez eu estivesse em pé e não entendesse. Porque existem pessoas que mesmo, por exemplo, fora da doutrina espírita, se sentem bem. E são pessoas que praticam o bem. Porque para praticar o bem, não é necessário estar numa religião A, B ou C. É a essência da pessoa. Né? Então, na sequência, nós vamos trazer mais uma questãozinha que fala o seguinte. Agora vamos entrar no campo das provas, né? As dificuldades. Qual a diferença entre prova e expiação? É colocado para Emmanuel. E ele responde: a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho, da edificação espiritual. Quem é que não passa por essas dificuldades aqui? Olha só. E ele coloca aqui, às vezes a gente é preguiçoso, né? Mas é necessário que se faça um trabalho para a sua própria edificação. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Olha como ele pegou pesado aqui, né? Pegou pesado. Aqui dá vontade até de desistir, né? Fazer igual o Evangelho, quando a gente abre pela primeira vez e... Não, tá, a conversa é essa, sofrer. Mas é aí que a gente começa a entender a dinâmica. Porque se nós somos seres que não temos a liberdade que queríamos, e Allan Kardec também pergunta, mas se nós temos livre-arbítrio? Temos, sim. A espiritualidade responde. Mas esse livre-arbítrio, ele está vinculado às suas tomadas de decisões. Ou seja, a decisão que eu tomo, ela vai ter uma repercussão. Ela vai ter uma repercussão boa ou não. Então, essas repercussões que não são boas, por exemplo, elas vão desembocar onde? Nas futuras provas. Né? Aquilo que eu disse de alguém, aquele negócio que eu não fiz, que, enfim, que não paguei, não cumpri, né, com aquela minha obrigação, tudo aquilo vai ficando arquivado. Chegará o momento do refazimento, as provas, né? Porque às vezes a gente diz assim, olha, mas fulano, ele tenta, bate e não dá certo. E aí quando a gente tem a lente da doutrina espírita, diz, olha, calma, vamos ter paciência, porque a dor é difícil, né? A dor é a mensagem que Deus envia aos seus eleitos. E quando a gente começa a compreender o fenômeno da dor, não é que a gente vai de uma hora para outra mudar, mas o fardo vai ficando um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Porque perfeito também ninguém vai ser agora. É uma longa jornada. Né? Então, é preciso que a gente... Por exemplo, a expiação. A expiação é quando alguém comete um crime e tem que reparar. É algo mais forte. Né? É uma dificuldade, é uma espécie de dificuldade que também a criatura terá que passar. E às vezes a expiação, por exemplo, existem situações em que nós cometemos atos contra si próprio, né? Por exemplo, o suicídio. Relata Dona Ivone do Amaral, na obra Memórias de um Suicida, em que há uma agressão, né, a si próprio, agressão às leis da vida, e que não haverá condenação eterna, haverá oportunidade de refazimento. Mas o refazimento trará consigo, por exemplo, a expiação. Para que naquela expiação a criatura comece a fazer as suas reflexões, quando estiver reencarnado, né, para valorizar a vida. E nós vamos encontrar várias pessoas passando por dificuldades, já nascem com dificuldades, né? E muitas vezes dão lições de vida, né? De força, de perseverança. Veja como a lei divina, ela vai nos alcançar onde nós estivermos. E na questão seguinte, é colocado para Emmanuel: a lei
da prova e da expiação é inflexível, ou seja, eu vou ter que sofrer mesmo, né? Eu vou ter que pagar mesmo, eu errei, tem que pagar de todo jeito, será que é assim? Né? E aí ele faz uma comparação que vem, né, aos nossos dia a dia. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam, né, não somam as penas e não beneficiam os delinquentes com sursis. Sursis é o que? É uma suspensão condicional da pena. A pessoa cometeu um delito, cumpriu parte da pena e daquele ponto para frente ele é libertado sob determinadas condições, né? E desde que se cumpram as condições. As condições: você não pode frequentar tal lugar, você não pode fazer isso, de tal hora tem que se recolher, e assim sucessivamente. A lei humana. Agora vamos trazer para a lei espiritual. Nós estamos aqui, me permitam dizer, estamos todos sob sursis, sob suspensão condicional dos processos que nós trazemos de existências passadas. Porque se a cobrança viesse de uma vez só, nós não suportaríamos. Então há o sursi espiritual, a suspensão dos nossos atos que nós fizemos, para que haja tempo, para que a gente pratique o bem. Porque o Cristo já disse lá atrás, o amor cobre uma multidão de pecados. Veja como a equação vai fechando, né? Veja como a gente vai saindo, por exemplo, olha, vamos acabar com essa história de inimigo, porque essa história de inimigo não vai fazer bem para mim lá na frente. Eu vou ter que, o tribunal espiritual vai ter que me dar mais sursi, mas será que eu tenho direito a esse sursi, essa suspensão condicional dessa ideia que eu tenho de que todo mundo é inimigo? Né? Aí de repente, esses que eu julgo como inimigo, que eu discuto, nós renascemos no mesmo círculo familiar. Porque a misericórdia divina não separa, ela une. Vai unir, né? E aí nós estamos aí, todo mundo misturado, junto e misturado, né? Mas facilita bastante, ajuda consideravelmente na nossa caminhada. E para concluir a nossa conversa da noite de hoje, Emmanuel traz um capítulo chamado Virtude, um item, né, chamado Virtude. Já chega da gente falar em tanto provação, expiação. Vamos falar um pouquinho de virtude. A virtude é a concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? A virtude é Deus que nos dá, né? Ou é a aquisição da criatura? A virtude, ela é uma conquista nossa. São potenciais que nós temos, mas nós devemos trabalhar para desabrochar a virtude. E aí Emmanuel diz que um dos pontos fundamentais para que a gente consiga entender um pouquinho da virtude é buscar a tolerância esclarecida. Eu tive a curiosidade de buscar na codificação kardeciana quantas vezes Kardec trouxe essa palavra tolerância. Tolerância. E aí eu vi que são mais de 50 vezes em que está tanto na codificação como na revista espírita e na viagem espírita, né? São livros que compõem toda aquela parte inicial e fundamental da doutrina espírita. Mais de 50 vezes falou em tolerância. E eu estou trazendo a tolerância por quê? Porque nos dias atuais a gente observa muito a intolerância. E ele diz aqui, tolerância esclarecida. O que é que isso significa? Que nós tenhamos o discernimento que cada um está plantando. Eu não concordo com a postura daquele amigo. Não concordo. Mas também eu vou respeitar a jornada dele. Será um projeto dele. E aí Emmanuel vem dizendo o seguinte: para que a gente comece a entender isso, é necessário um burilamento íntimo. Porque eu só vou ser tolerante quando eu tolerar as minhas próprias dificuldades.
Quando eu souber, por exemplo, que eu sou impaciente, quando eu souber que aqui e acolá eu tenho uma atitude egoísta, quando eu tiver coragem de me enfrentar aos poucos, sem se cobrar excessivamente, aí eu vou dar o desconto para os outros. Porque se eu olhar apenas para os outros, eu não vou entender o sentido da tolerância esclarecida. Mas para que eu olhe para mim, que veja as minhas dificuldades, eu preciso ter paciência. A gente roda a roda e vai parar na paciência, né? Paciência consigo próprio. Porque o mundo a consertar, obviamente, que o mundo lá fora precisa de conserto, mas o mundo lá fora ele será consertado a partir do meu próprio conserto, sabendo, né, falar na hora que deve falar, sabendo silenciar na hora que for preciso, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente às vezes aprende mais ouvindo do que falando. Então, essa é a trajetória da evolução. Vocês perceberam que a evolução, para subir a montanha, a gente vai passar por provas, vai passar por expiações, tem que ter paciência, tem que ter a tolerância esclarecida, tem que compreender o sentido do Evangelho, construir essa felicidade íntima. Para que nós tenhamos saiamos um pouco das sensações e busquemos mais as nossas essências. Né? A essência, a palavra correta. Para que a gente entenda que essa dor física, ela pode ter um componente moral. Pode ter um componente moral. Opa, o que é que essa dor está querendo me dizer? Que a gente pergunta assim, às vezes pergunta, meu Deus, para quê? Eu sou tão jovem, né? Ou então eu tinha um projeto de viver muito mais tempo. Mas o que é que essa dor quer nos dizer? Essa é a pergunta de fôlego, né? Que aos poucos nós vamos fazendo. Um abraço a todos e vamos refletir. Dor moral, dor física, provas, expiações, tolerância, paciência, mansuetude, pacífico, não ser passivo. E vamos misturando tudo. Porque aí, nessa mistura, pensando, nós vamos idealizando a nossa liberdade, respeitando a liberdade do outro. Tá bom?